Hoje é dia 27 de outubro de 2018, véspera do grande dia para o Brasil. Nesse grande dia para o Brasil, 28 de outubro de 2018, se tu e eu preferimos o diálogo e não o ódio que expulsa os que pensam diferentemente de nós para o exílio, para a cadeia, para a podridão e ameaça de morte, o nosso voto tem que ser no 13, em Haddad e Manu. O voto no Brasil, o voto na soberania, o voto no respeito, e não só por questão partidária. Se tu e eu pensamos, e eu penso, que os pobres não existem por desgraça, por destino, porque Deus queira ou porque o diabo persegue, mas por injustiça centenária, e que o Estado tem o dever de lhes estender as mãos, os braços, os dedos, todo o apoio para promover os melhores e as melhores pobres, dando-lhes universidade, dando-lhes trabalho, dando-lhes capacitação, dando-lhes dignidade, dando-lhes inclusão. Então, o teu voto e o meu voto tem que ser no 13, em Haddad e Manu, pelo Brasil. Se tu, como eu, pensamos que as riquezas do subsolo brasileiro, a água, as raízes das matas amazônicas, o pré-sal, o petróleo, os minerais de modo geral, têm que se transformar em riquezas para todos os brasileiros e brasileiras e não serem entregues para os Estados Unidos, para as grandes máfias internacionais, mas em benefício de nós mesmos, da nossa pátria. Então, o teu voto e o meu tem que ser no 13, em Haddad e Manu, voto em favor do Brasil. Se tu como eu respeitamos as mulheres e o seu direito à emancipação, à igualdade, ao aperfeiçoamento profissional, intelectual, ético e cidadão, então não há jeito. Se votar em Bolsonaro é votar na morte das mulheres. Então o teu voto e o meu tem que ser no 13, em Haddad e Manu. Se tu queres um governo para o povo, com cargos ocupados por pessoas que realmente se interessem pelo povo, pela nação brasileira, pela pátria brasileira, pela justiça social, e não por familiares, como o Bolsonaro sempre fez, enchendo seus gabinetes familiares, depois elegendo familiares e até ex-mulheres para mamarem nas tetas do Estado. Mas se tu entendes que o Estado tem que ser para o povo e não para a família de quem se elege, para os amigos de quem se elege, para os golpistas de quem se elege, então não tem jeito. Teu voto e o meu tem que ser no 13, em Haddad e Manu. Se tu preferes livros, redação, aprender a ler, a estudar, a se aprofundar, a embasar a razão e a consciência e a inteligência, e não em armas, se tu preferes educação e trabalho com a carteira profissional e com livros, então não podes votar em Bolsonaro, que prefere armas, que o povo se mate e se destrua. Não tem jeito. Teu voto e o meu tem que ser no 13, em Haddad e Manu. E notem bem, eu sou um sacerdote, eu sou um bispo. Não advogo estreitismo partidário, nem facção partidária acima das pessoas. Não defendo jamais que as pessoas se digladiem por causa de siglas
ou de programas partidários. Eu defendo a paz. E este grande valor da alma humana, das relações humanas, das relações econômicas, do diálogo, da compreensão e da tolerância, se a paz é esse grande valor, o Brasil só pode ser salvo com os votos todos dos brasileiros de boa vontade, emanados de amor ao próximo, imantados do senso de justiça e de equidade para todos. Só podemos votar no 13. Não tem jeito. Tu que estás indeciso, indecisa. Tu que foste enganado pelos fake news, pelas mentiras, pelo ódio, pelas ameaças, por discursos superados, como comunismo, essas coisas. Pensa um pouquinho. Se tu és cristão, evangélico ou católico, reza, ora, abre a palavra, procura Lucas, procura Tiago, procura Atos dos Apóstolos, procura os evangelhos, onde Jesus sempre esteve com o povo, com os pobres, e foi julgado na calada da noite, condenado sem provas e assassinado por amar os pobres, os excluídos, os injustiçados, os mais pisados pelos opressores. Então, voto bom nesse 28. Para salvar o Brasil, para salvar a soberania nacional, para salvar a pátria, para salvar a democracia, para salvar a Constituição Federal. Abraços críticos, fraternos e muito amorosos, mas com luta pelo Brasil no voto 3. Você com o WhatsApp na mão é um bicho feroz, feroz. Sem ele foge do debate, se esconde de nós. Ele é falso demais. Você com o WhatsApp na mão é um bicho feroz, feroz. Sem ele foge do debate, se esconde de nós. Soldadinho de Arara.